Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel tá dando na área para gente dar continuidade, ao nosso curso de questões da banca Ingeduc. E agora a gente vai trabalhar a Lei 13.146, questões sobre a Lei 13.146. Que lei é essa, Emanuel? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos trabalhar essa lei aí, tranquilidade, suave da nave. Vamos lá, vamos produzir. Bora lá. Segundo a Lei Federal 13.146 de 2015, que dispõe acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item. O atendente pessoal é o indivíduo que acompanha uma pessoa com deficiência. Pessoal, vê só. Quando você vai estudar o Estatuto com Deficiência, tem alguns dispositivos que você não deve deixar de estudar. Entre eles, está esse artigo aqui, artigo 3º. Meu amigo, esse artigo 3º é de fundamental importância. É aquele dispositivo que você olha para ele e diz: cara, eu não posso deixar de estudar esse dispositivo. Eu tenho que estudar. E, na verdade, você tem que decorar. Então, vai ler, vai ter o conceito de atendente pessoal, acompanhante, não é? Tecnologia, vários conceitos, tá? E você vai ter que decorar. Não tem jeito, porque a gente vai ver aqui várias questões remetidas ao artigo 3º. Então não pode deixar. Então aqui está o quê? Errado. Por quê? O que é atendente pessoal? Não pode confundir atendente pessoal com acompanhante. Atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas técnicas ou procedimentos identificados com profissões, excluídas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, tem nada a ver com profissão de enfermeira e de médico, tem nada. Atendente pessoal não é isso, tá? Esse conceito é de atendente pessoal. O que ele colocou lá foi o conceito de acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar funções de atendente pessoal. Então, o acompanhante pode ser um atendente pessoal ou não, ou ser apenas um acompanhante. Então, aqui, o conceito aqui não é de atendente, e sim de acompanhante. Tá? E sim de acompanhante. Então, aqui você pode ter uma pessoa da família ou o cuidador de idoso, né? O cuidador de idoso entra aqui, no conceito de atendente pessoal, tá? Emanuel, e o acompanhante? Pô, aquela pessoa que acompanha, por exemplo, uma pessoa com deficiência não tem condições de ir para fazer o exame sozinho e solicita ao vizinho. O vizinho vai ser o acompanhante. Não é? Beleza? Então veja que o cuidador do idoso tanto pode ser atendente pessoal como acompanhante. Segundo a Lei Federal 13.146, que dispõe acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item. A lactante, ou seja, aquela mãe que está ainda em processo de amamentação, é considerada uma pessoa com mobilidade reduzida. Será? Vamos ver o conceito de mobilidade reduzida? Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, olha aí, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, ou pessoa com criança de colo ou
peso. Então, segundo, matou, questão correta, né? Terceira questão. Segundo a Lei Federal 13.146, que dispõe acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o seguinte item. A ajuda técnica significa o produto, o equipamento, o dispositivo, o recurso, a metodologia, a estratégia, a prática ou serviço que objetive promover funcionalidade para o desempenho de atividade e a participação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que almeja sua autonomia e sua independência. Tá certo isso? Tá errado. Opa, perdão. Tá certo, perdão. Ó, vixe Maria. A questão está correta, né? E ajuda técnica é justamente isso. Você vai lá para o artigo 3º e lá você vai encontrar o conceito de ajuda técnica, que é isso, né? Significa o produto, o equipamento, o dispositivo, o recurso, a metodologia, a estratégia, a prática, ou seja, que é o objetivo de promover funcionalidade para o desempenho de atividade e a participação da pessoa. Vamos lá. No celular, um dispositivo que tem a função de que, para as pessoas que têm deficiência, né, visual aí, para quando recebeu a mensagem, ouvir o que está lá. Obviamente que eles não podem fazer a leitura, mas quando eles apertem aqui o WhatsApp, não é? Então tem aí um recurso que faça com que eles ouçam aquela mensagem. Isso é ajuda técnica, tá certo? E aqui está aqui, né? Tecnologia assistida ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, está lá no artigo 3º. Questão 4. O desenho universal significa a concepção de produtos, de ambientes, de programas, de serviços como utilizáveis por todas as pessoas, sem adaptações ou projetos específicos, incluindo recursos de tecnologia assistida. Basicamente, um pouco de tecnologia assistida, né? Então, pessoal, tá certo isso aqui? Certíssimo também. Artigo 3º. Então, vejam, 4 questões que a gente já fez. 4. Tudo baseado no artigo 3º. 4 questões, tudo baseado no artigo 3º. Então, se liga. Segundo a Lei Federal 13.146, que dispõe acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item. Acessibilidade significa a condição de alcance para utilização, mesmo que assistida, de espaço e de equipamentos. Tá certo isso, pessoal? Não, aqui sim, aqui tá errado. Por quê? Porque acessibilidade é isso aqui, ó. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários. Veja, olha o que ele diz aqui. Com utilização mesmo que assistida de espaço e equipamentos. Não. Possibilidade e condições de alcance para... Meu Deus do céu, o Google eu não botei para diminuir. Equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologia, bem como de outros serviços, instalações abertas ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo. Então, rampas é uma acessibilidade, não é? No elevador, o braille é uma acessibilidade, tá certo? Então, questão está o quê? Errada. Questão 6. Então veja aí, mais uma questão do artigo 3º. Não é? Considera-se elemento de urbanização, conforme o disposto no artigo da pessoa com deficiência, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como referentes à pavimentação, ao saneamento, ao encanamento para esgoto e à distribuição de energia elétrica e de gás, por exemplo. Questão correta. Não é? Também artigo 3º.
Caramba, mano, é muita coisa. Tá aqui, ó. Artigo 3º aqui para vocês, ó. É muita coisa? É. Ó aqui, ó. Acessibilidade, desenho universal, não é? Tecnologia, barreiras. Deixa eu ver mais. Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras de transporte, barreiras de comunicação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas, comunicação, adaptações razoáveis, né? Elemento de urbanização, mobiliário urbano, pessoa com mobilidade reduzida, residências inclusivas, moradia, atendente pessoal, profissional e acompanhante. Então, tudo isso está dentro aí, não é, do artigo 3º. Então, realmente é muita coisa. Questão de número 7. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, multidisciplinar, como queiram, interdisciplinar, e considerará os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. Conceito certíssimo, né? Conceito certíssimo, não é? Sobre avaliação da deficiência. Então deve ter tudo isso aí embargado para a sua avaliação. 8ª questão. A lei brasileira, coluna, tá? Maria, tá pegando no véi. A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência foi criada com o objetivo de evitar que as pessoas com deficiência, pelo amor de Deus, espera aí. Deixa eu até botar aqui que as pessoas com deficiência estudem em instituições de ensino regulares. Para isso, a lei criou em seu artigo 7º as instituições especializadas em educação de jovens e adultos com deficiência. Não. Pessoal, lembre-se sempre. A lei foi criada para incluir e não para excluir. A lei é de inclusão e não de exclusão. Então, totalmente errado, né? Aqui, artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Jamais, não é? Jamais excluir, não é? Jamais excluir. Tem que ter a ideia de inclusão. Então, questão errada, né? Botei aqui, errada, coloquei. Questão 9. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo desautorizar e impossibilitar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência. Essa lei visa também a exclusão das atividades sociais dos indivíduos desse grupo social. Ou seja, totalmente o dispositivo, a questão diz totalmente o inverso que diz a lei. Obviamente isso aqui está errado. Mais uma vez, lembrar aqui do artigo 1º da lei, que trata de inclusão e não de exclusão. 10. Considera-se tecnologia assistiva. Mais uma vez, aquela questão, né? Ou ajuda técnica. Né? A gente já fez essa tecnologia assistida? Será que não? A gente fez de ajuda técnica, né? É interessante. A gente fez de ajuda técnica. Agora ele quer o conceito de tecnologia assistida ou ajuda técnica. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os produtos e os dispositivos que
que objetivem promover a funcionalidade e a participação da pessoa com deficiência, visando a sua autonomia e independência. Certíssimo. 11. São adaptações razoáveis, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. As adaptações, as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Certíssimo também. 12. Segundo o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Em face desse preceito legal, julgo o item a seguir. A discriminação da pessoa com deficiência inclui ação ou omissão com o propósito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento de seus direitos. Certíssimo. Né? Certíssimo. Né? Então, sempre a discriminação é isso. Né? A discriminação é uma ação de ação. Ou acontece por ação ou acontece por omissão, infelizmente. Então, o artigo 4º, o que diz? Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis, a omissão aí, ó, e de fornecimento de tecnologias assistivas. Questão número 13. Em face do preceito legal, julgo o item a seguir. Então, também utilizando o artigo 4º como referência. O dever de comunicar a violação dos direitos da pessoa com deficiência, aqui matou, né? É exclusivo da própria pessoa ou dos seus responsáveis. Ó, pessoal, essa questão, quando se trata de vulnerabilidade, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade, nunca é exclusivo dos familiares das pessoas. Sempre vai ser o Estado, a família e a sociedade. Então, quando a gente tratar Estatuto do Idoso, criança, Lei Maria da Penha, negros, então todas essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, o dever não é só da pessoa vulnerável ou da família, é de todo, do Estado, da família e da própria sociedade, da comunidade. Né? Então, obviamente, aqui está errado. E o artigo 7º diz isso. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. 14. Nos processos seletivos para ingresso e permanência em instituições de ensino superior, deverá ser garantida à pessoa com deficiência a dilação de tempo para a realização do exame, independentemente de prévia solicitação de comprovação de necessidade. Opa, a questão está errada. Por quê? Obrigatoriamente tem que ter prévia solicitação. Então, ó, segundo a Lei 13.146, nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas, dentre outras, dilação de tempo. Beleza, porque estamos falando
de uma igualdade material, né? De uma igualdade material. Que é a igualdade material? É tratar pessoas iguais de maneira igual e pessoas desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, deve ser adotada dentro de dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para a seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Artigo 30, inciso 5º. Certíssimo, mano. Certíssimo. Ele tem que solicitar. 15. Garantir à pessoa com deficiência a proteção contra toda forma de violência, dever não apenas do Estado, mas também da família, da comunidade escolar e de toda a sociedade. Pessoal, vê só. Presta atenção em relação aqui, garantir à pessoa com a proteção contra toda forma de violência, dever não, mas também da família, da comunidade escolar e de toda a sociedade. Presta atenção aqui. A educação constitui direito da pessoa com deficiência. Então, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade da pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, o que o dispositivo está dizendo? Aqui, como é que se diz? Aqui na verdade, né? Cuidado, pegadinha de prova. Pegadinha de prova. Então, cuidado, não é? Nessas questõezinhas aqui, né? Em relação à pegadinha de prova. Emanuel, e aí? Como é que se diz? Essa questão, não é? Tá certa ou essa questão está errada? É bronca, né? Vê só. Na, na banca aqui, pelo gabarito da banca, consta como errada, tá? Gabarito aqui da banca, ela consta essa questão como errada. Pô, Emanuel, é isso mesmo, tá constando como errada, consta como errada sim. Eu tô procurando aqui o gabarito dela só para mostrar para vocês que tá como errada essa questão. Deixa eu só pegar aqui. Tá dando como errada essa questão. Deixa eu só pegar aqui. Né? Só, peraí, pessoal, é rápido, é rapidinho. Deixa eu botar aqui, né? Questões, só rápido. Disciplina, Estatuto da Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Beleza. Vamos botar modalidade certo ou errado. E só para confirmar mesmo esse gabarito, se fui eu mesmo que errei, porque para mim a questão está correta, tá certo? Na minha opinião, a questão está correta. Só que o gabarito diz que ela tá errada. Deixa eu colocar aqui só rapidinho. Rapidinho, deixa eu só encontrar ela aqui. Eu não encontrei ela.
Aqui achei. Deixa eu ver aqui se tá errado. O gabarito tá certo. Ah, rapaz, olha aí. Fui eu que errei. Que oxente. Para mim a questão estava correta, não é? E aqui está como errada, pelo amor de Deus. Então, a questão realmente está certa. E eu fiquei, mas peraí. Como é que o gabarito diz que está errado? Então, o erro aqui foi professor. Como eu disse, a questão para mim estava certa, só que eu tinha visto o gabarito como errado. Então, tranquilo, a questão realmente está correta. Então, pessoal, mais um bloquinho de questões aí, não é? Aí da banca IGEDUC. E agora a gente trabalhando a lei 13.146. Beleza? Valeu. Ó, fé, força e foco. Suave na lá. Valeu.